O meu nome é Cecília, mais conhecida aqui como Cissa Gomes, do Núcleo Clara Luz de Terapias Vibracionais. E hoje a nossa live é sobre um assunto que tem tido inúmeros casos, né, no mundo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o câncer de mama. O câncer de mama hoje, só para vocês terem ideia, para os próximos 2 anos, a estimativa é de que 66 mil novos casos sejam diagnosticados aqui no Brasil, né? Então é uma doença que assola a humanidade, muitas mulheres sofrem e infelizmente muitas vezes chegam a óbito mesmo por conta da doença, né? Mas hoje a nossa finalidade aqui não é falar da doença de uma forma negativa, tá? O que eu venho trazer para vocês é uma abordagem muito diferente e que traz muita esperança e muita libertação quando a gente fala de qualquer tipo de doença, mas hoje em particular falando do câncer de mama, né? Muito bem. Então nós estamos falando da nova medicina germânica. Se vocês não conhecem, a nova medicina germânica foi uma técnica de autocura que foi desenvolvida por um médico alemão, Dr. Hammer. E o Dr. Hammer entendeu que todo tipo de conflito ou todo tipo de sintoma tem um conflito por trás dele. E se eu conseguir identificar qual é o conflito que motivou aquele sintoma, aquela doença, eu consigo fazer com que o meu paciente se autocure, né? E foi a partir daí que os seus estudos foram sendo desenvolvidos. E aí o Dr. Hammer conseguiu mapear inúmeros sintomas e doenças, mapeando onde esses sintomas impactavam, né, no cérebro, onde eles nos impactam, e a partir desse impacto ele desenvolve então o tipo de doença, entenderam? Então não é qualquer tipo de conflito que vai desenvolver qualquer tipo de doença. Então hoje em particular nós vamos falar sobre o câncer de mama, tá bom? Bom, gente, então é o seguinte. Qual é a função da mama? Né? Qual é a função real da mama? Nutrição. Mesmo que você, sendo mulher, não queira ter um filho, mesmo que você não queira, né? Enfim, eu não quero nem pensar em ter um filho, eu não quero amamentar ninguém, não importa. Nós nascemos, né? Enquanto somos também animais, nós nascemos com esta função. A mama veio para nutrir o filhote, para nutrir o filho, e a mulher traz com ela então essa característica, né? Isso faz parte do ser humano, da nossa parte mais arcaica. Ah, mas tem leite em pó. Ok, mas eu ainda trago comigo as informações do meu DNA original, né? E eu vou nascer com mamas. Ok, então mama foi feita para nutrir, certo? Muito bem. Só que, o que acontece quando a gente fala em nutrição? Eu posso nutrir no sentido real, então nutrir o filho com o leite, né, que vem da mama, mas eu posso também nutrir de amor, eu posso nutrir de informação, de conhecimento. A nutrição, ela se dá, por exemplo, uma nutrição de ideias, né? O meu cérebro, né, ele não compreende, ele não diferencia o que é real do que é virtual, o que é real do que é simbólico. Então, dependendo do conflito que essa mulher vai viver, dependendo de como ela é impactada no seu cérebro, o corpo começa um processo para tentar corrigir aquele conflito, e para ele não importa se o que ela está sentindo é a necessidade de nutrir o filho,
ou a necessidade de nutrir, por exemplo, um pai que está doente, ou nutrir de informações, um trabalho onde ela teve que abandonar, enfim, o cérebro não consegue diferenciar. Então, o impacto emocional que acontece no cérebro, a informação final é: esta mulher não consegue nutrir e ela precisa. E aí, qual é a célula do corpo, quais as células que são relacionadas à nutrição? As células da mama. Então, se eu tenho um conflito que eu vivo, ele tem que ser um conflito vivido de uma forma intensa, inesperada e vivida em solidão, né? Então, por exemplo, imagina uma mulher que fica sabendo que o seu filho vai embora de casa. Ele simplesmente resolveu, ele fez 18 anos, 20 anos e aí ele quer ir embora de casa. Ela não estava esperando essa notícia e ele chega um dia para ela e fala: mãe, eu quero te falar uma coisa. É o seguinte, eu já me ajeitei aí com os amigos e eu tô indo embora, né? Agora eu já tô trabalhando, então eu vou embora e queria te falar isso, tá? Agora eu já sou maior de idade, eu já posso me manter sozinho, então eu tô saindo. Isso para essa mulher, ela recebeu, vamos supor, de acordo com a sua percepção, ela recebeu isso de uma forma impactante, né? Inesperada, ela não esperava por isso, e de repente esse filho vai embora. Bom, ok, o que pode acontecer com essa mulher? Porque o que importa, gente, é o momento do impacto. Nesse momento, onde eu tenho uma emoção, isso é startado, isso é desencadeado por um processo arcaico, lá do nosso cérebro reptiliano. Então, eu não tenho como controlar a minha emoção. O impacto daquele momento já foi impresso no meu cérebro. Se para essa mãe foi uma coisa muito impactante, nossa, meu filho que está saindo de casa, ele vai embora. E ela recebe aquilo como uma notícia muito impactante, isso automaticamente vai impregnar em algum ponto do seu cérebro. E ao mesmo tempo, né, o meu corpo começa uma busca para uma correção biológica desse conflito que a mãe viveu. Qual foi a percepção dela quando o filho disse: estou indo embora? Ela pode ter impactado dentro dela um sentimento assim: eu não posso mais cuidar do meu filho. E isso pode ser traduzido: eu não posso mais nutrir o meu filho. Então, quem é o órgão que vai ser afetado por essa sensação da mãe, por essa percepção? As mamas. Então, imagina que esse filho vai mesmo, ele vai embora, vai morar com os amigos, e ela começa a partir dali desencadear um processo de proliferação celular na sua mama. Por quê? Qual que é a ideia? Né? Aquele nosso inconsciente, o choque fez com que o corpo buscasse uma forma de nutrir. Onde ele vai buscar a nutrição? Na mama. Então, se eu entendi no meu corpo que esse filho não pode mais ser nutrido, eu preciso começar a produzir leite para nutrir a minha cria. Então, essa mãe começa a proliferar células da sua mama. E se esse processo continua, né, se ela continua com a sensação de que o filho dela precisa muito dela, mesmo ele não precisando, ela tem a sensação de que ela não pode nutrir, que ela não pode orientar, que ela não pode fazer mais aquela comidinha de todo dia, ela tem essa percepção, e isso continua fazendo essa mãe sofrer por conta disso. Esse processo de proliferação continua, porque ela precisa produzir mais leite, e a proliferação vai se expandindo. Quando a proliferação já aconteceu num nível máximo, vamos dizer assim, eu começo a solicitar, quer dizer, eu aumentei a função da minha mama, né, o máximo que eu podia. Nessa hora, provavelmente ela não vai ter nenhuma sensação, mas quando eu começo a proliferar, sim, células, já que aumentar a função das glândulas não está sendo suficiente, eu preciso aumentar o número de células. É aí que começa a proliferação tumoral, que pode sim dar origem a um nódulo benigno, né? Alguns nódulos, enfim, que não vão evoluir para nada,
mas eu posso, dependendo do impacto, evoluir sim esse nódulo para um outro quadro, ou de cara já desenvolver um quadro de um tumor, um câncer na mama. Por quê? É o meu corpo tentando me ajudar diante do impacto que eu sofri. Se eu acho que não posso nutrir, o corpo se encarrega, produzindo mais e mais e mais células, aumentando a função e proliferando, para que ela então possa ter esse leite suficiente para o filho. Vocês entenderam? Então essa é uma situação que é muito comum, gente. Às vezes uma doença grave, ela pode ser desencadeada por uma situação, não digo banal, mas uma situação que não teria assim tanta gravidade, mas na percepção daquela pessoa, aquilo foi muito importante. Pode não estar relacionado ao filho. Por exemplo, se a mulher, né, o casal, a família, enfim, tem um animalzinho e de repente esse animal fica muito doente. Hoje em dia, os animais, né, a gente tem uma relação de filhos mesmo com eles. Isso pode impactar nessa mulher. Imagina que ela fica sabendo que o seu cachorrinho ou o seu gato tem uma doença incurável e não tem o que fazer, ele vai ter que ser sacrificado. E ela impacta com essa notícia e da mesma maneira ela pode ter dentro dela a percepção de que ela não pode mais nutrir aquela cria, aquele filho. Isso é algo, gente, que está dentro das nossas células, é uma informação que vai do nosso inconsciente, da nossa psique, que impacta num ponto do cérebro e esse ponto joga para o corpo. Isso vale para qualquer doença. Hoje, em especial, estamos falando da mama. Então, morreu o cachorrinho ou ele está muito doente, a mãe pode entender que ela não pode nutrir aquele animal, né, aquele filho, e ela começa então numa tentativa de ajudar. Como? Proliferando, aumentando a função da mama e de novo surgindo ali um nódulo ou um tumor, tá? Isso também se refere a situações outras, não é só com filhos ou com animais. Pode estar relacionado a um pai, a mãe, a um companheiro, a um trabalho. Imagina que você é obrigado a tirar férias do teu trabalho porque já venceu o período, você é obrigado, você tem que tirar aquelas férias porque isso vai trazer problemas para a empresa, você é obrigado a sair. Mas você estava num momento em que só você podia resolver algumas questões lá dentro da sua percepção, né? Você era uma geradora de ideias, era a pessoa que conduzia tudo aquilo, que nutria de ideias, nutria de intenções, que nutria aquele ambiente, na sua percepção. E de repente você é obrigada a se afastar, sei lá, 1 mês ou 2. Isso pode impactar essa pessoa de tal forma que ela passa, né, por um processo de proliferação, de aumento de função primeiro da mama e depois proliferação. E pode a partir daí desenvolver um nódulo ou até um tumor. Vocês entenderam? De repente eu não preciso ter vivido uma situação que aos olhos, né, das outras pessoas seria extremamente dramática, porque vai da minha percepção. Entenderam? Porque não é toda mãe que o filho vai embora de casa, ou vai estudar fora, ou, né, se afasta, que vai desenvolver câncer de mama. Não. Depende de como é que esta mulher vai perceber a situação. Tá, gente? Mas vejam aí se na história de quem vocês conhecem, se vocês mesmos já viveram alguma coisa assim, vejam se não existe essa característica. Antes de aparecer aquele nódulo, será que eu tive vontade de nutrir alguém? Eu senti que essa pessoa não poderia sobreviver sem mim? Tentem buscar isso dentro de vocês. Por quê? Como é que acontece o processo de cura? Quando o meu corpo está me informando o tempo todo, certo? Então, se eu tenho um nódulo na mama, um tumor, enfim, ele está me informando que eu precisei nutrir alguém, né? Aí a Vitória dando um depoimento aí. Eu preciso nutrir alguém de alguma forma. Tentem buscar isso.
Em que momento vocês acharam que precisavam, que vocês eram indispensáveis na vida daquela pessoa, porque você tinha que nutri-lo? Porque no momento em que eu entendo aquela situação, e claro, através de algumas técnicas, né, que é justamente o que a gente traz na medicina germânica, que são técnicas em que você conversa com o inconsciente da outra pessoa, através da hipnose, através de uma série de coisas que a gente utiliza, e faz com que ela atualize o seu software. Muitas vezes os nossos níveis de consciência ficam presos numa determinada situação. E é como se ela continuasse acontecendo. E às vezes, muitas vezes, eu preciso atualizar aquilo para que o meu corpo se cure. Então, no momento em que você entende que o seu filho saiu de casa, mas está tudo bem, ele está bem, e ele carrega com ele uma boa parte de você, de tudo que você ensinou para ele, que ele sabe se virar sozinho, porque você ensinou, né? E você não é mais tão indispensável agora. Ele pode ser nutrido de outras maneiras, né? E aí, quando você atualiza isso dentro do inconsciente, o corpo se corrige. É uma correção biológica, natural, começa a evoluir e o tumor pode desaparecer. A Vitória, que está aqui, está dando um depoimento, né? Está falando, a gente teve um caso aqui em que uma pessoa jovem, né, 25 anos, desenvolveu um tumor na mama e foi fazer um exame por conta lá da prótese de silicone, enfim, e no exame apareceu um nódulo com características tumorais, que a gente fala BIRADS 4. Então, já tinha características de malignidade e tudo mais. O que aconteceu? Foi pedida uma biópsia, mas ela veio nos procurar primeiro. E aí, nós fizemos, na realidade, não fui eu que fiz, né? Na verdade, ela foi buscar um tratamento de medicina germânica, até porque era uma pessoa muito próxima, então eu não quis fazer, pedi que ela buscasse um outro colega, enfim, e foi feita a abordagem pela medicina germânica, porque a biópsia já estava marcada para daí a 2 semanas. Durante a sessão, né, da medicina germânica, o que se encontrou ali? Porque ela não conseguia entender, ela não tinha nenhum conflito com o filho, com a mãe, com ninguém. Mas o que tinha acontecido com essa pessoa? Há cerca de um mês, antes de aparecer esse tumor, ela tinha visitado uma tribo indígena lá em Manaus e ela ficou extremamente impactada com as crianças indígenas, porque eles estavam vivendo lá e vivem, né? Umas questões de violência, de invasão de terras, e as crianças já muito pequenas tinham planos já traçados de fuga, para se esconder, para fugir, enfim. E aquilo trouxe uma dor profunda nela, ela ficou extremamente impactada com aquela questão e trouxe com ela, né? Ela mesma dizia, eu queria ter trazido todos eles comigo. E tudo bem, e aí o que aconteceu? Na sessão, né, no processo da nova medicina germânica que foi feito, esse conflito foi corrigido e foi atualizado dentro dela. Resultado, gente, 15 dias depois, 3 semanas depois, estava marcada a biópsia e quando chegou lá para fazer a biópsia, a médica disse o seguinte, não tenho nada aqui para biopsiar, vamos repetir o exame para ver o que está acontecendo. E aí foi feita uma nova ressonância, né? Nós temos tudo isso documentado, a ressonância de um mês antes com o nódulo tumoral, grau 4, ela está dizendo aqui que não deu nem 15 dias, e a ressonância posterior completamente zerada. Então, o processo de autocura, quer dizer, não teve que fazer biópsia, o tumor sumiu e acabou, tá? Então, gente, essa abordagem, né, quando a gente conhece que conflito está por trás daquele processo e corrige o conflito, corrige essa informação, você consegue se autocurar. Claro, aqui ninguém jamais vai dizer não procure o oncologista, não vá ao médico, não faça biópsia.
Neste caso, foi uma oportunidade dada a essa pessoa. Vamos fazer a sessão, vamos entender e repetir o exame. Como não tinha mais nada, paramos por aí, tá? Mas todo tratamento, ninguém aqui está dizendo para abandonar tratamentos. A única coisa, entendam que o nosso corpo fala. E quando eu tenho um tumor de mama, ele está me dizendo, você está procurando nutrir alguém. Vamos corrigir isso. Por quê? A cura é muito mais fácil. Mesmo que eu tenha que fazer químio, rádio, não importa. Mas eu tenho que resolver o conflito que está atrás disso. Porque senão, o que vai acontecer? Eu removi aquele tumor, eu fiz a químio, eu fiz a rádio, removi, mas o conflito continua existindo. Então amanhã eu posso desenvolver um outro processo, tá? Então, gente, é muito libertador saber que tudo que nós temos, desde uma dor lá na unha até um tumor, é somente um processo biológico que tenta nos ajudar. E com a consciência do processo, eu posso mudar a minha história, eu posso mudar os rumos da doença, do sintoma, entenderam? Então, câncer de mama está relacionado a não conseguir nutrir o filho, o pai, a mãe, o trabalho. Então, pensem bem e procurem um pouquinho mais aqui no nosso Núcleo Clara Luz, no Instagram. Temos mais informações acerca da medicina germânica, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido aí e que vocês possam ajudar também outras pessoas, porque comecem a buscar, né? Onde foi que eu senti isso? E nesse momento, só de ter a consciência, né, dessa necessidade de nutrir alguém, e eu tenho a consciência e trago isso para mim, o meu corpo começa a se autocurar, porque eu já entendi, né? Mas nós temos aqui no Núcleo Clara Luz atendimentos dentro da medicina germânica fantásticos que nos ajudam a vivenciar e ganhar consciência em cima desses sintomas e daquilo que a medicina chama de doenças, tá? Espero que vocês tenham gostado e se gostaram desse conteúdo, dê o seu like, divulguem esse vídeo, curtam aí o nosso canal, ajudem a divulgar também esse conteúdo que eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas. Eu vou voltar aqui falando de outras patologias. Se vocês quiserem me dar alguma sugestão, mandem pra gente aqui no Instagram, tá? Mandem por direct e eu vou atender os pedidos de vocês.